Olá, gente, boa noite. Esperar o pessoal chegar para poder falar um pouquinho sobre a live de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Coloca um joinha aí para mim, para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Opa! Nossa convidada já chegou, vou colocar ela aqui com a gente. De hoje com a Rose Almeida. Rose, mãe que escreve. Tá por aí, Rose? Boa noite, mãe. Estamos aguardando a Rose entrar. Enquanto isso, eu vou falar para vocês sobre esse projeto. Desde segunda-feira, a gente começou um ciclo de entrevistas aqui. Na segunda-feira, a gente entrevistou a Thalita Rebouças. Na terça, a gente conversou com a Lilian. Na quarta-feira, a gente falou com o Léo Luz. E hoje é o dia da Rose Almeida, que é uma escritora infantil. Ela é mineirinha, de Belo Horizonte. Tem aquele sotaque delícia que a gente gosta. Olha ela aí. Oi, Boa noite, querida. tudo bem? Tudo você? Também, graças a Deus. Pouco nervosa. Ah, não fica não que eu sou gente boa. Ai, que bom. Eu tava aqui te apresentando pro pessoal. A Rose já escreveu 2 livros, né? Tá com mais 2 no forno para chegar em breve. A Rose, os livros da Rose têm sempre além das boas histórias, tem um significado por trás, né? A menina que tinha um cadeado na boca fala sobre a questão da alimentação na infância, né? Aquela dificuldade que os pais têm e tudo mais. A galinha que tinha dor de cabeça retrata um pouco da questão da educação na fala, de ensinar as crianças a não querer ganhar as coisas no grito, não é isso, Rose? Isso mesmo. E aí eu queria te agradecer muito por você ter topado participar aqui com a gente. É um grande prazer ter você essa noite na sua casa. Ah, Em tempos de quarentena, a gente só consegue receber o outro na própria casa dela, né? Fala verdade. pra mim, Rose, como é que é a sua história com os livros? Você foi uma criança leitora? Então, eu não tenho muito essa recordação minha com o livro em mãos, o livro físico, vamos dizer assim. Mas eu tenho a recordação de ouvir histórias da minha mãe. Minha mãe sempre contou muita história para mim e para os meus irmãos. Então eu cresci ouvindo histórias. A gente não tinha muito acesso aos livros, porque naquela época eram caros, né? Não era todo mundo que tinha a facilidade de comprar, mas ela não deixou de estar introduzindo a história na nossa vida. Então eu tenho muito essa lembrança assim de ouvir ela sempre contando uma historinha diferente e inclusive hoje ela repete isso com os netos. Essas histórias ela criava ou eram histórias do imaginário popular que ela repetia? Sim, repetia. Não eram criadas, não. E quando é que a Rose se tornou uma leitora? Olha, é até engraçado. Eu não gostava de ler. Eu, na verdade, eu odiava ler. E eu cheguei a repetir uma série por causa da leitura. A professora dava muito livro para ler e cobrava muito. E eu não gostava de ler de jeito nenhum. Então eu não lia os livros que ela passava e na hora de fazer as provas eu afundava. Então eu Obviamente. repeti um ano por causa disso. E quando eu tinha mais ou menos eu acredito que uns 17, 18 anos, uma tia minha conversou comigo, falando, né? Não, mas que feio, uma moça desse tamanho e não lê, você tem que ler. E eu falava, tia, mas eu não gosto de ler. Aí ela falou assim: olha, para você começar a gostar de ler, você tem que começar aos poucos. Você não tem que pegar um livro e querer ler ele todo de uma vez. Então começa com alguma coisa que você goste, aí você lê um pedacinho e assim você vai. E nessa época eu trabalhava em uma imobiliária. Eu era recepcionista.
Então, todo dia que chegava o jornal, eu lia o horóscopo meu e das minhas duas irmãs. Aí do horóscopo eu passei a ler resumo de novela. E aí daí eu comecei a ler uma reportagem que me chamava a atenção. Quando eu vi, eu estava lendo o jornal de capa a capa. E daí eu pulei para os livros e não parei. Começo inusitado, né? Eu acho que é a Sim, primeira vez que eu escuto que alguém começou a ler pelo horóscopo. Eu costumo escutar muito que é a Turma da Mônica introduz as pessoas, né, na leitura. Mas horóscopo para mim é novidade. Deixa eu te eu fazer uma tive. pergunta. Se você tivesse que Ah, indicar um livro da sua vida, ou um livro que você acha que mudou, que girou uma chave na sua cabeça, ou que é o seu livro de cabeceira, que livro que você indicaria? eu acho que essa resposta vai até te surpreender. Porque todo mundo indica um escritor famoso, né? Aquela coisa assim que todo mundo já leu e tal. E o livro que eu indicaria para você, eu acredito que ninguém vai indicar, que é a Bíblia. Esse foi o livro que mudou sua vida. Sempre me inspira, me dá ideias. Às vezes um trechinho que eu leio ali, eu crio uma história. Então, ela eu indico para todo mundo. E você começou a ler a Bíblia depois desse seu período, depois do horóscopo? Sim, aí depois disso, né, eu já estava mais habituada. Aí eu comecei a frequentar uma igreja e de lá para frente eu comecei a ler de tudo. Entendi, entendi. É diferente também, tem razão. Acho que poucas pessoas vão lembrar de mencionar a Bíblia como um livro de referência, né? Sim. Quando é que você começa a escrever, Rose? Então, nessa época que eu comecei nos horóscopos, aí eu já comecei a arriscar uns poemas, umas poesias, umas coisas mais assim, apaixonadas, vamos dizer assim. E comecei também com aquela de diário, de colocar ali meus sentimentos, né? Na época eu conhecia uma psicóloga e ela sempre me falava assim, olha, quando você não conseguir expressar, né, aquilo que você quer falar, escreve. Então eu escrevia muito, porque eu não conseguia falar às vezes com as pessoas as coisas que eu estava sentindo. Então eu comecei a escrever muito e aí foi nessa época mesmo que eu me descobri assim apaixonada por esse lado da escrita, mas não olhava isso, nem passava pela minha cabeça o lado assim profissional da escrita. Gostava de escrever por escrever, para pôr para fora. E aí, quando é que foi que você resolveu então transformar os seus escritos num livro? Isso veio assim, você escreveu o livro e depois decidiu publicar, ou você falou, eu vou escrever um livro para publicar? Como é que foi isso? Não, primeiro eu escrevi um livro para mulheres sobre relacionamento. Só que eu não cheguei a publicar esse livro. Eu mandei para algumas pessoas lerem e tal, mas eu não cheguei a publicar. A questão assim, da escrita virar um livro mesmo foi o ano passado, depois que eu li um livro para minha filha. Eu não me identifiquei com o livro, eu não gostei da história. E eu pensei, poxa, se esse livro chegou na minha casa para minha filha, eu sou capaz de escrever um livro. E aí, neste dia, nasceu a menina que tinha um cadeado na boca. Aí eu escrevi a história do início ao fim, já comecei a mandar para um monte de gente. Falei, gente, o que vocês acham dessa história? Eu escrevi essa história porque eu li um livro que eu não gostei, e eu acho que eu posso escrever um livro. E todo mundo que leu falou, não, Rose, vai em frente, dou meu apoio. E daí para frente eu comecei a correr atrás para ver como que eu faria para publicar isso. Que eu não entendia nada de nada. Não sabia o que eu tinha que fazer, quais eram os processos, questão de investimento, não sabia nada. Eu sabia que eu queria publicar um livro. E que era aquele. E aí começou a minha luta. E o livro que você não Ele. gostou era a mesma temática, não? Não. Ah, sim. Não era a mesma temática. Ele, ele é um livro infantil, mas o assunto dele é totalmente diferente. Mas é Entendi. porque
eu achei a forma como foi colocado muito, muito vaga, sabe? O assunto é até interessante, mas foi abordado de uma forma que eu não gostei. Eu achei, é isso? É só Você achou isso? pobre? Sim, aí eu falei, não, se é só isso eu posso fazer. Então, eu também quero ser escritora, gente, uai. E aí eu corri atrás e nasceu meu primeiro. E aí conta, como é que foi? Você publicou esse livro de forma independente? Você conseguiu uma editora? Foi editora de autopublicação? Como é que foi? Conta esse primeiro processo desse primeiro livro pra gente. Então, eu tentei através de editora, mas eu não tive resposta, assim, positiva. Todas que eu mandei, as que responderam, elas cobravam um valor surreal. Quando eu comecei a São essas receber, de autopublicação, né? Que você paga para publicar. quando eu comecei a receber o retorno, aí eu desisti. Guardei o livro na gaveta e falei, não, não vou mais ser escritora. E aí, um dia, conversando com o sogro da minha irmã, ele sabia desse meu lado aí da escrita, eu comentei com ele desse livro. E ele falou, não me manda que eu quero ler. Aí quando eu mandei, aí ele falou, não, você tem que publicar isso. Você não pode ficar com isso guardado. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que fazer as coisas enquanto a gente está novo. Corre atrás do seu sonho enquanto você está nova. Para você não chegar na minha idade e arrepender de não ter feito. E aí ligou aquela chavinha. Aí eu comecei de novo empolgado. Falei, não, então vamos lá de novo. Aí o primeiro passo que eu fiz foi procurar um ilustrador. E aí eu comecei, me indica um ilustrador, quem conhece e tal. E aí me indicaram um rapaz aqui da minha cidade mesmo. E na ocasião era um valor que cabia no meu orçamento. Então eu acabei fechando com ele a ilustração. Como eu não entendia nada, ele menos ainda, porque ele também estava começando, ficou um livro bonitinho. Ele é um livro fofo, mas muito simples. Tipo assim, hoje que eu tenho uma visão melhor, eu vejo que ele poderia ter ficado melhor. Porque assim, a ilustração dele é bem vaga, sabe? Não tem muitos detalhes. É Mas sempre nada te assim. impede de reeditar o livro, Rose. Se você não ficou Sim, cem já por cento pensei nisso. satisfeita, acho que vale a Sim. pena você pensar sobre isso. Porque olha só, é sempre o mesmo fundo com poucos Aham. detalhes, tá vendo? Então, assim, mas eu amei. Quando eu fiz, eu fiquei super feliz. Então, depois que eu paguei a ilustração, eu comecei a procurar. E agora? O que eu faço? Qual que é o próximo passo? E aí eu comecei a correr atrás de editora, porque eu já tinha o texto e já tinha as ilustrações. E aí, naquela luta que a gente que está mexendo com isso sabe que não é fácil, é uma Não. coisa muito difícil é você ter um que te estende a mão e, igual você está falando, te puxa para cima. E um dia eu estava assistindo um vídeo da Mãe que Lê, não sei se você conhece. Não, não conheço. E aí, na cara de pau, eu mandei uma mensagem para ela e perguntei para ela: onde você publicou seus livros? Como que você fez? E ela me indicou aonde ela fazia os livros dela, que é independente. Você manda, né, o arquivo já pronto, editado, tudo direitinho e só imprime lá. É Então, uma gráfica, né? Não é uma editora, é uma gráfica. eles falam que é editora, Ah, mas tá, eles mas não é uma fazem gráfica, né? edição. Entendi. Tem E muitas no eu mercado assim. E sim, não tem aí eu nada de fui. errado, não tem nada de errado, não é uma crítica, só que às vezes esse auto-intitular editor acaba causando uma frustração no autor, né? Porque a gente espera que vai ter um Sim. suporte e não tem. Então, melhor que a gente já saiba onde Não, está se enfiando de cara, né? verdade. Pode. Porque assim, o trabalho deles é muito bom, a impressão deles é muito boa, mas é igual você está falando, esse suporte aí não tem. Você pode optar em colocar seus livros à venda nas plataformas digitais, tem essa opção, mas em questão de diagramar, de revisão, dessa parte aí não tem. Então, esse mesmo rapaz arrumou uma amiga dele que fez para mim a revisão e ele fez a diagramação.
Então foi tudo assim, bem amador. Nós dois estávamos pela primeira vez fazendo um livro e eu imprimi nesse lugar que essa mãe que lê me indicou. Então, assim, foi um processo bem complicado porque eu não tive apoio, eu não sabia a quem recorrer, eu não sabia, assim, as perguntas que eu tinha que fazer para chegar onde eu precisava chegar. Então, foi uma bateção de cabeça, mas saiu. Saiu, nasceu. Eu acho Mas assim eu que a primeira coisa que eu tinha para falar, eu não quis te interromper, mas eu queria não queria deixar isso passar. O que o seu sogro falou para você, eu acho que é o que todo mundo gostaria de ouvir um dia. Eu acho que tem que bater palma para ele ter te levantado dessa forma, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Dormir com um monte de projeto na gaveta é ruim. Agora morrer com um monte de projeto na gaveta é pior ainda. Então acho que sim, assim, é maravilhoso você ter tido uma pessoa para te impulsionar, para te incentivar, porque se a gente não correr atrás dos sonhos da gente mesmo, ninguém vai correr pela gente, sabe? Então, acho fantástico sim. que você tenha tido esse suporte. Pós o lançamento de A Menina que Tinha um Cadeado na Boca, Rose lança. Com quanto tempo de diferença você lançou A Galinha que Tinha Dor de Cabeça? Ah, não deu nem um ano de diferença. Eu lancei a Menina com Cadeado na Boca no final de 2019. Não, no início de 2019. E em agosto eu lancei a Galinha. E você fez independente também? Sim, eu Mesmo fiz processo? independente, no mesmo processo, só que aí eu mudei de ilustração, de ilustradora, consegui uma editora que fizesse a revisão e a diagramação para mim, os registros, e só imprimi nesse outro local, porque custo-benefício, ele Era para mim era melhor. mais vantajoso. Porque essa editora ela faria a impressão também, mas a diferença dela para o outro era quase R$ 20 por livro. Então é Nossa, um valor muito alto, muito alto. O valor que as editoras cobram, assim, é desanimador. muita coisa, muita coisa. Muito, muito. Eu fiz o processo meio que inverso, né? Porque agora você fez. Não vou adiantar, calma aí. Eu fiz o percurso inverso, porque eu publiquei primeiro. Na verdade, eu publiquei meus 2 livros com a mesma editora, mas de formas diferentes, porque eu não concordava com o preço que eles queriam colocar na capa do meu último livro. Falei assim, não, esse preço eu não pagaria no meu próprio livro. Não faz sentido. E aí eu acabei fazendo, paguei para eles fazerem toda a diagramação, a ilustração eu já entreguei pronta, né? Foi um amigo muito querido que fez. Leonan Viana, maravilhoso. Na verdade, ele é tatuador. Foi o primeiro livro que ele ilustrou também. A gente bateu cabeça pra caramba, porque eu não tinha noção dessa parte, né? De como teria que entregar o arquivo, essas coisas, a gente bateu muita cabeça. Mas ficou maravilhoso, assim, eu tenho 0 reclamações em relação à diagramação do livro e em relação à ilustração. Até porque eu sou muito chata. Coitado, ele sofreu muito na minha mão. Mas eu fiz o caminho inverso, assim, por não concordar com o valor de capa que a editora queria colocar, eu paguei pelos livros, os livros são meus, e aí eu vendo os livros. Você teve problema com o valor de capa dos seus livros em decorrência dessa questão do alto preço da impressão? Porque livro colorido é pior ainda, né? É mais Sim, caro do que sim. livro preto e branco, né? O problema do infantil é esse. Eu jurei pra mim mesma que eu não lanço mais livro infantil, mas tô pensando a respeito. E é engraçado, porque eu jurava para mim que eu também não ia mexer com infantil. E aí eu publiquei esse primeiro e me apaixonei. E aí eu já não quero escrever para o público adulto. Mas A a questão recepção é da. diferente, né? A É, recepção das mas a crianças é muito questão. gostosa. Ah, nossa, assim, para mim foi uma realização quando eu fui na escolinha da minha filha ser entrevistada pela turma dela. Ah, que delícia. Não, os olhinhos dela brilhando. Tipo assim, é minha mãe que tá ali. Não tem preço. Não tem Não, não preço. tem. E foi ela Porque que te eles. inspirou para o primeiro livro? Sim, o primeiro livro é a história dela. Ela é a Então ela menina. é. Eu tenho Ela um é a. menino com cadeado da boca em casa. O meu já tá com 13 É anos, mas engraçado. tenso. E é engraçado, porque assim,
eu finalizei o livro, lógico, ele tinha que ter um final, tinha que ter uma história para concluir. Sim. Mas aqui, na vida real, o cadeado continua na boca dela, não saiu, não. Saiu só na história. Só na história que saiu. Ai, meu Deus. Esse começo da gente é muito complicado, né? As coisas não caem do céu, é muita batalha, muita correria. Você trabalha também como babá, né? Do seu sobrinho, como diarista. Minha sobrinha, minha fofucha, e, Você. Fala, pode falar. e faço faxina pro sogro da minha irmã, que é quem me deu essa levantada aí. Já vale, já tá valendo. Ele já colocou aquela sementinha que deu frutos, né? Você pensa, você vê um futuro só vivendo de livros? Ou você já se desiludiu em relação a isso e escreve, tô escrevendo porque é isso que me move, não tenho mais pretensão de ganhar dinheiro com livro. Como é que você tá em Olha, relação a isso? por enquanto, eu não tenho essa pretensão. Porque a gente sabe que aqui no Brasil nós não temos, assim, uma formação de leitores que a gente pode falar assim, nossa, eu vou ganhar dinheiro vendendo livro. Infelizmente, aqui ainda falta muito incentivo para isso, né? Tanto dentro das próprias casas, quanto nas próprias escolas, porque apesar de ter, né, os livros que eles exigem, a forma como isso é passado para a criança não desperta nela aquele interesse em continuar. Muitas das vezes é feito como uma obrigação. Eu vou ler porque eu sou obrigada, porque eu vou ter que fazer uma prova ou um trabalho. Então, eu acho que tem que mudar um pouco essa mentalidade, essa forma como é colocada a leitura para a criança, a forma como os livros são apresentados, para a gente conseguir criar um público verdadeiramente leitor, que lê porque gosta, que lê porque é apaixonado pelos livros. E então, assim, eu não tenho essa pretensão de, por agora, vender livro para não precisar trabalhar mais. Vai, Quer vou dizer, só trabalhar vender livro. só como escritor. Sim. Então, por isso eu estou estudando, eu faço pedagogia, porque, por enquanto, o meu prazer é que as pessoas leiam as minhas histórias. Que seja uma, 50 ou mais, mas o meu prazer é de alguém falar, nossa, Rose, eu li seu livro, eu gostei. Nossa, Rose, você escreveu um livro. Eu já estou feliz. Porque ganhar dinheiro mesmo com isso, eu não tenho essa ilusão. E como é que você organiza a sua rotina? Você tem assim, eu escrevo tantas horas por dia, ou eu escrevo quando eu estou inspirada, eu escrevo quando dá tempo, porque com filho e trabalho é difícil. Como é para Tipo, você? eu escrevo quando eu estou inspirada. Porém, se acontece no meu decorrer do dia alguma coisa que me dá aquela luz assim, nossa, isso dá uma história. Aí eu paro na hora que eu estou fazendo e começo a anotar ali para eu não esquecer depois. Mas eu vou desenvolver mesmo a história é de madrugada. Às vezes, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu estou escrevendo, porque é a hora que me dá inspiração. E Achei muitas que era a das hora que a vezes, criança estava dormindo. não, é a hora que me vem inspiração. E muitas das vezes, ou quase todas as vezes, eu escrevo a história do início ao fim naquela mesma noite. É Todas as mesmo? vezes, sim. Porque assim, eu escrevo para criança. E o meu foco, além da família, são as escolas. Então, eu não posso escrever textos muito grandes, porque as crianças elas não têm paciência quando o livro é muito grande, cheio de letras lá. Eu falo isso pela minha filha. Quando a história é grande, ela fala: Ah, não, mãe, eu não quero que você lê essa, não. Então, por experiência dentro da minha casa, eu faço sempre uma historinha mais curta, mas que tem uma mensagem importante, que vá passar para a criança um aprendizado. Então, como elas são histórias curtas, eu sempre escrevo assim, numa sentada. Eu acho isso até legal. É prático, né? Porque, por exemplo, a sua inspiração não se perde, porque você já escreveu, já foi, depois você volta, revisa, adiciona palavra, tira Sim, palavra, modifica o que tiver que modificar e toca o projeto, né? Nesse isso. sentido, Isso deve mesmo. ser. Meu primeiro livro foi escrito de uma vez só, porque ele é uma poesia
que não tinha pretensão de ser livro e acabou se tornando livro depois, pelo mesmo motivo que você. Eu estava lendo um livro daquele projeto do Itaú, Leia para uma Criança. Não é nem que eu não tenha gostado do livro, eu gostei do livro, mas eu percebi que aquilo ali eu sabia fazer. E que eu já tinha, inclusive, um texto que servia para fazer aquilo. E aí eu lancei Infância, em 2014, que é muito semelhante ao seu nesse sentido de frases curtas tá vendo? Não sei se dá pra ver. Frases curtas e uma imagem, só que a distribuição a diagramação é diferente, mas a proposta é bem parecida, né? A coisa das frases curtas. Já o segundo livro, ele é bem maior. Ele tem uma proposta também para uma criança mais velha, então é outra coisa. Deixa eu te falar, você agora fechou o contrato com uma editora, não é isso? Isso. Você fechou com a Em Prosa e Verso. Conta pra mim como é que vocês se encontraram para começar. Bom, eu tenho uma escritora que ela é, assim, o meu anjo da guarda, que é a Natália Batista. E ela, assim, em breve ela vai estar aqui com a gente. Ela é uma pessoa linda, por dentro e por fora. E ela criou um grupo, eu, ela e a Grazi, que também vai ser entrevistada por Também, você, já está marcadinha. que nós somos as escritoras da nova geração. Então a Natália, ela tem assim dado uma força para mim e para a Grazi inexplicável. E tudo que ela faz para ela pensa na gente. Então ela publicou um livro através dessa editora e ela falou de mim para a Regiane, que é a responsável lá da editora. E a Regiane entrou em contato comigo falando, olha, a Natália me falou de você e eu queria conhecer os seus textos, conhecer o seu trabalho. E eu enviei para ela. E a Natália, olha, Rose, eu te indiquei, aí agora é com você e Deus abençoe que dê tudo certo. Eu falei, tá bom, obrigada, vamos colocar nas mãos de Deus. E mandei. Aí eu mandei 2 textos, porque eu sabia qual que eu mandava. Eu mando esse ou esse. Eu falei, vou mandar os 2. E aí, uns 2 ou 3 dias depois, ela entrou em contato comigo. Rose, nós lemos os seus textos e nós adoramos. E eu estou entrando em contato para te falar que nós vamos publicar seu livro. Aí a pessoa caiu sentada. Qual? Qual dos 2? Os 2. Aí qual que eu desmaiei, né? Falei, meu E Deus, sai tudo esse ano? Foi, Não, mas os livros saem os 2 esse ano? sim. O primeiro já está pronto, que Ai, é que a inundação do delícia! formigueiro. A inundação do formigueiro já está pronto. Já Aí a pegou gente na está. mão? Já chegou? Não, nós estamos esperando passar aí essa quarentena, né? Para poder concluir, ficar tudo certinho, mas ele já está pronto. E aí falta o outro que está terminando a revisão, que E como é que é você vai fazer? Você pretende fazer um lançamento só para os 2 livros ou você vai fazer separado e vai escolher? Porque é complicado, né? Geralmente a base de fãs que a gente tem quando está começando são os nossos amigos, familiares. Depois que vai para a internet, aí tudo bem, vai vender e tal. Mas geralmente o lançamento quando a gente está começando é basicamente a família, né? Você vai fazer 2 lançamentos no ano só, como é que vai ser isso? Sim, inclusive o meu, esse aqui da galinha que tinha dor de cabeça, eu fiz um lançamento super diferente. Eu fui num espaço que uma amiga minha cedeu. Aí eu montei uma mesa de café, minha família me ajudou muito e contratei um palhaço para brincar com as crianças e depois fazer a contação de história. E assim, minha família foi um amor, né? Todo mundo comprou livro, deu autógrafo, até doeu o dedo. Ah, que delícia! Agora esses próximos, eu creio que vai ser separado o lançamento, porque são histórias diferentes, com temáticas diferentes, então não vai ser legal lançar os 2 juntos. Mas eu vou ver junto com a Regiane como que ela acha que tem que ser feito, o que ela quer que eu faça. Então, por enquanto, eu ainda não sei como que vai ser o lançamento. Mas eu tenho certeza que vai ser separado. Eu te cortei, como é que é o nome do segundo livro que vai sair? Ah, tá. O segundo é Escola Pra Quê? Disse Cauê.
Cauê é um sapinho. Adoro história de bichinho. Que delícia! As crianças têm uma identificação muito grande com os animais, né? Sim, adoro. Conta um pouco Eu, da história pra gente. eu vou contar da inundação do formigueiro, que ele fala sobre a separação dos pais. E esse livro, ele é especial para mim porque ele não foi escrito assim ao acaso. Eu escrevi esse livro por causa de um amiguinho da escola que a minha filha estudava, que teve uma festinha do Dia das Mães, e no final ele foi chamar a mãe dele para mostrar que eu era a moça do livro, que era o livro da menina que tinha um cadeado na boca. E ele veio, mãe, a moça do livro, a moça do livro. E a mãe dele veio e falou, nossa, ele não para de falar no seu livro. Eu quero comprar um livro para ele, porque ele é doido com você. E aí eu tava até com o livro na bolsa, eu dei o livro a ele, e ela foi do nada, começou a conversar comigo, falando que estava passando por um processo de separação e que ele vinha apresentando alguns problemas que antes ele não tinha e que ela achava que era por causa disso. E aí naquela noite eu não conseguia tirar esse menino da minha cabeça. E eu sentisse uma tristeza tão grande quando eu pensava nele, que nasceu a história da inundação do formigueiro, que ela é uma história sobre a separação dos pais, aonde a formiguinha que fica com a mãe, ela assim entra numa tristeza profunda, ela quase entra em depressão. E a mãe está fazendo de tudo ali para tentar trazer de novo o sorriso para a filha, mas nada do que ela faz resolve. E aí, no decorrer da história, a mãe dela tem uma ideia genial e ela consegue, enfim, trazer essa alegria para a filha de novo. Então, assim, eu não posso contar o final, nem a ideia que a mãe Claro, teve. Mas claro. aí ela tem essa ideia e consegue, então, fazer com que tudo ficasse bem novamente. Então, ela é uma historinha, assim, que não é só para quem está passando por um processo de separação, mas é importante também para outras crianças que às vezes tem um amiguinho na sala que não tem o papai ou não tem a mamãe, e ele não entende por que que eu tenho o papai e a mamãe e o meu amiguinho não tem. Então é um assunto interessante para você trabalhar com as crianças e ensinar para elas que existem papais e mamães que não moram juntos e que é normal isso acontecer. Muito É isso. interessante, Rose. Achei muito bonitinho. A maneira lúdica como você está abordando um tema tão complicado, né? Sim. Me conta uma coisa, quer dizer que chegamos com os 3 finalistas de premiação. Qual é o nome do prêmio? Eu esqueci agora. Ah, é Prêmio Book Brasil. Fala pra gente como é que você participou dessa seletiva, quando é que sai o resultado, conta pra gente. Então, eu vi através do Instagram que estava tendo esse prêmio. E eu entrei em contato com o organizador e perguntei como que fazia para participar. E ele idealizou esse prêmio para ajudar uma instituição carente que não tem acesso a livros, que não tem condição de comprar livros nem material. E ele foi e me mandou o edital. E no edital, para você participar, você tinha que fazer uma doação, ou de livros, ou material escolar, ou os dois, o que que você quisesse. E aí, a partir do momento que você fizesse essa doação, você já estava participando. Então, você escolhia a categoria que você queria participar, e para participar em mais de uma, você tinha que fazer mais de uma doação. Então, eu inscrevi a menina que tinha o cadeado na boca como autor revelação, e a galinha que tinha dor de cabeça como o melhor livro infantil. Autor revelação, eu passei, né, filha? Porque tinha muita gente famosinha ali da internet, com milhões de seguidores, e a humilde pessoa que só com 1.000 e pouco, não tinha nem como, né? Eu fui por aí mesmo. Agora, a galinha, eu já apostava mais. Eu falava, gente, tão bonitinho, não é possível. Mas, por outro lado, eu também estava tranquila. Tipo assim, se não desse nada, se eu não fosse nem classificada, eu estava tranquila porque no meu O coração motivo não era esse, né? O não motivo era esse, era era a fazer uma doação. doação e ajudar quem Sim. precisava. Mas aí acabei sendo surpreendida essa semana com o meu livro entre os 3 melhores. E aí, dia 28
vai sair o resultado. Eu já me sinto vencedora. Então, Com eu tô certeza. quase comprando um troféu, escrevendo ali a galinha que tinha dor de cabeça e colocando aqui, Maravilhosa. né? Mas vamos ver, né? Quem sabe? Tudo pode acontecer, né? Então, Ah, esse eu daqui, ó. espero muito que eu venha dar essa notícia pro pessoal no dia 28. Eu Ah, acho que já você é muito pensou? merecedora. Ah, Me fala, obrigada. vou querer esse contato aí. Eu quero trazer o organizador aqui para conversar, falar sobre essa ideia, porque é muito legal. Acho Sim, importante a sim. gente divulgar E ele bastante vai esse fazer projeto para mais. próximas edições, é. Isso. E eu vou te passar depois o contato dele. Vai ser muito legal você conseguir conversar com ele e entrevistá-lo, Ele né? é de onde? Porque eu não sei se acredita. Eu não sei. Acontece. A É, motivação era tão mais importante do que esse detalhe nem que procurei para que se saber. preocupar com isso, né? Eu só queria saber se minha doação tinha chegado. E tem uma outra coisa que eu esqueci de comentar, que eu estou participando também de uma antologia de poesia, que é, Olha, sim, que foi idealizada por uma escritora que chama Paula Perim. Ela deu um curso, Escrita que Transforma. E aí, nesse curso, no final do curso, todas nós participantes, nós conseguimos criar uma poesia com um tema específico. E aí, essa poesia vai virar um livro. Ela fez uma coletânea de todos os sim. participantes, todos que quiseram, né, participar do livro. E aí, ele já está sendo editado. Aí vai começar as ilustrações. Acredito que julho, mais ou menos, vai ser lançado. E ele vai sair por alguma editora ou vai ser independente? Ela vai olhar com a editora que publicou o livro dela. Aham. Deixa eu até ver aqui que eu esqueci o nome. Peraí. Estou aqui. Pessoal, vai deixando pergunta para Rose, que a gente daqui a pouco tá acabando e eu quero que vocês façam perguntas para ela. Então já Mas não deixa as faz perguntas pergunta no difícil, não. comentário. Perguntas possíveis. É fácil de responder, porque a pessoa que é iniciante. Achei. Vamos ver o nome da editora. Cadê? Gente, onde está o nome da editora, meu Deus? Boa pergunta. Não conseguiu achar? Não tem problema não. Não, coisa Vamos lá estranha. ver as perguntas do pessoal aqui. Ecoprint, Juazeiro do Norte. Ah, tá. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Que legal, bem diferente. A Bíblia é cheia de histórias lindas. Cada um tem uma Sim. história particular com influências distintas. Entrevista interessante. Que show. Ah, obrigada. Maravilhosa. De Belo Horizonte, terra de artista. Às vezes a Oh, simplicidade é tudo. Procure depois a Pomar de Ideias, editora. Vou até anotar aqui essa nossa, eu indicação, que também. eu não tô perdendo indicações, não perco indicações. Anoto Com tudo. certeza. Pomar de Pomar de ideia? Ideias. É, disseram que é uma turma muito boa de trabalhar. Obrigada pela É, indicação. boa noite, cultura no Brasil é caríssimo, tem toda razão, Everton. Público infantil é vasto, escrever para criança é maravilhoso, com certeza. Ah, também Estão acho. disponíveis. Ah, ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Para dizer onde é que está disponível. Primeiro vamos responder as perguntas aqui. Olha só, hoje assistiu. A Cíntia Chagas está falando que assistiu um curta, Absorvente Tabu, sobre menstruação na Índia. Achou impressionante, imaginei uma história infanto-juvenil nessa temática. Para educar não só para as meninas, mas para os meninos, inclusive. Cíntia, eu acho maravilhoso. Começa a escrever. Senta e escreve. Não vai empurrar essa ideia para outra pessoa, não, porque a ideia é sua, é você que tem que escrever, tá bom, Cíntia? O negócio de ficar dando ideia para as outras pessoas fazerem em cima da sua ideia, acabou. Bora escrever. Que mais? Uau, que fantástico, ótimo, oba. Ah, a Cíntia está perguntando qual é o nome do prêmio que você participou. É Prêmio da Book Brasil. Book Brasil. Coisas É. boas sempre acontecem na vida de pessoas boas. Parabéns. Rose, Obrigada. qual o seu tipo de leitura preferida? Tá perguntando a Cíntia.
Olha, eu prefiro falar que eu não gosto, porque eu gosto de todos os estilos. Mas uma que não me agrada muito, e assim, até me desculpe se alguém aí gostar, eu respeito, mas eu não sou muito fã de leitura espírita. Não me identifico, então eu não gosto. Mas as outras eu gosto de todas. Infantil, infanto-juvenil, romance, todas. Entendi. Também não sou fã de de leitura espírita, não. Aliás, leitura religiosa de um modo geral eu não curto. Os grandes pensamentos não necessitam apenas de asas, mas também de algum veículo para aterrissar. Boa, mãe! Nossa! Mamãe tá inspirada. É isso, o pessoal falou aqui, foram essas as perguntas que eu, pelo menos, as que eu achei. Não Eu tô tô com medo vendo de mexer aqui e mais. fazer besteira. Às vezes ele dá uma travada e a gente não consegue ver tudo, mas eu acho que foi isso. É, fala pra gente, então, onde é que o pessoal consegue comprar os seus livros hoje? Ó, comigo, diretamente, aí eu envio pelos correios. Ou no site, Autografado. sim, ou no site da BOK2, é BOK2, Amazon, estante virtual, americanas.com, Submarino, deixa eu ver o que mais. Mercado Livre, todas essas plataformas, eles Tá estão super à bem venda. distribuído. Você que fez a distribuição dos livros? Não, é nessa onde eu faço a impressão, você tem aonde você clica lá que quer disponibilizar para venda. Então, eles já colocam em todas essas plataformas. Entendi, maravilhoso, muito bom, porque você atinge muito mais gente, né? A Sim, Cíntia está falando aqui que na escola do filho já adotaram livros de vários formatos de família, mas os pais não aceitaram bem. Eu, particularmente, acho que as pessoas precisam abrir a cabeça, porque novos formatos de família estão entre nós. E lidar com isso tudo, com normalidade, faz a criança crescer sem preconceito. E eu acho que tudo que a gente precisa na vida é de uma nova geração de pessoas sem preconceito. É isso, gente. Hoje a gente vai conseguir encerrar dentro do horário. Glória a Deus, ninguém vai derrubar a gente. Eu tenho sido derrubada. Ontem também não fui derrubada, mas segunda e eu terça, vi, Senhor, que luta para terminar. eu vi. Você quer acrescentar mais alguma coisa, fazer seu jabá, falar das suas redes sociais, dizer o que o pessoal pode esperar para os próximos lançamentos? Fica à vontade, esse espaço é seu. Bom, primeiro eu quero te agradecer, né? Eu Eu estava que super agradeço. nervosa, mas foi tudo tranquilo. Foi bem boazinha Eu sou comigo, uma flor. não é? Não fez pergunta assim que me deixou de saia justa. Jamais. A intenção não é essa. Mas assim, quero te agradecer de verdade a oportunidade por estar abrindo aí a sua casa, a sua página para me receber. Agradecer a todo mundo que acompanhou, que está assistindo a gente aí. Dizer que se você está começando, assim como eu, não desista. Não é fácil, mas é possível. E se você precisar de uma ajuda e eu puder ajudar, pode contar comigo. Maravilhosa. Quem aí que tiver gostado, quiser conhecer mais o meu trabalho, quiser dar uma forcinha, corre lá no meu Instagram, começa a me seguir. Estou fazendo uns videozinhos para as crianças agora nessa quarentena, lendo umas historinhas. Nada profissional não, mas feito de coração. Eu não gosto muito dessas coisas muito cheias de frescura. Eu sou muito simples e eu gosto de passar essa simplicidade para as pessoas, porque é a minha essência e eu não acho legal eu mudar isso se eu tiver que alcançar outras pessoas, porque eu não vou conseguir manter isso. Então, se você for lá, começar a me seguir, você vai ver que é meu dia a dia, que é tudo simples, mas que eu tô aí nessa luta para tentar entrar aí nesse mercado literário e trazer uma coisa diferente para essas crianças, numa linguagem simples, mas mensagens importantes, mensagens que eu passaria para minha filha,
Nada do que eu escrevo, se não for para ela ler primeiro, eu não faria para outra criança. Então é isso. Muito obrigada, estou muito feliz de ter participado. E deixo aqui o meu convite para vocês me seguirem lá. Vão lá. E os amigos e seguidores e fãs de Rose que estão aqui, me sigam, não me abandonem. A gente continua tendo entrevistas aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas. Amanhã a gente tem Márcia Rubim, que é uma autora maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão adorar conhecer. E na próxima semana também já tem outros entrevistados agendados. No sábado eu já começo a liberar esses nomes. Gente, eu tenho entrevistado até maio. Essa quarentena não tá podendo acabar, mentira. Se a quarentena acabar, o plano é fazer entrevista uma vez por semana ou uma vez por mês. Vamos ver como é que vai ser. Mas se infelizmente a gente ainda continuar em quarentena, eu me comprometi em trazer sempre conteúdo para vocês todos os dias de segunda a sexta. No mais, mantenham a cabeça de vocês no lugar. Tentem ter um momento de respiro durante o dia pra gente não pirar. Né, não, Rose? Ler um livro, ver um filme leve, nada de ficar vendo filme de conspiração, de apocalipse, de terror. A gente nesse momento fala. E nem ficar buscando muita reportagem, muita informação, porque a gente só vai ficar mais confuso e mais nervoso. Então é esfriar a cabeça e saber que, assim como todos os problemas que a gente já enfrentou na vida, esse é só mais um que vai passar. A gente só não sabe quando, é uma coisa incerta que deixa a gente meio inseguro, mas a gente sabe que vai passar. Assim como está passando nos outros países que enfrentaram isso. Então é manter a cabeça no lugar, não perder a fé e tocar o barco. Isso aí, gente. O mais importante nisso tudo de informação é se informem em lugares confiáveis, informação confiável. Não compartilhem fake news, coisas que vocês não sabem de onde vem, porque é mais nocivo do que benéfico para as pessoas essas informações quando elas não são precisas. Então, se informar nos canais oficiais, manter uma boa higiene, lavar sempre as mãos, manter distância, fazer quarentena, essas coisas todas. Por favor, vamos todos continuar unidos mesmo com essa distância, mas um cuidando dos outros. Não deixem de fazer uma ligação para a mãe de vocês, para a avó. Ensina a fazer videochamada, gente. Minha avó, quando era viva, eu fazia videochamada para ela. Faça, não deixa de fazer não, é maravilhoso, viu? É isso, eu espero vocês amanhã às 19 horas. Rose, maravilhosa, muito, muito obrigada. Sempre o carinho comigo. Sempre muito carinhosa. Eu faço votos que o seu trabalho, sim, cresça, porque você merece muito. Obrigada. E é isso, gente. Sigam a Rose e me sigam e voltem amanhã para me ver aqui. Beijos. Isso mesmo. Boa noite. Tchau. Tchau.